a gente conhece de cor, não é? Hã? Ah, não tem a versão? Ah, então tá bom, perdão. João, pode pôr a versão então que tiver, põe a NVI, não sei, aqui tiver a NVI, boa. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tomai os vossos assentos, obrigado. Me abandonaram hoje, ó. Vai subir, né? Foi tomar uma aguinha. Tá certo. João 3,16 expressa de forma real, de forma completa, de forma total, o que este culto, esta reunião representa. Porque Deus amou o mundo todo, o mundo inteiro, ao ponto de dar o seu Filho. João 3,16, embora seja um pequeno versículo, há nele muitas verdades. Primeiro, Deus amou. A ideia de um Deus que ama toda a humanidade. Você sabe que a Bíblia, ela é uma história acerca de Deus. A Bíblia não é história acerca de um povo ou acerca de alguns povos. Não, a Bíblia é uma história acerca de Deus. Porque Deus amou o mundo todo, que deu o seu Filho. Este ponto aqui, deu o seu Filho. E por que deu o seu Filho? Para salvar todo aquele que nele creia. Precisamos analisar esta noite, principalmente aos amigos que estão nos dando o privilégio, o prazer da sua presença, o Filho dado para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quem crer no Filho que foi dado, que foi entregue como sacrifício, e se crer, acreditar nele, não perecerá. Quem é este Filho? Este Filho é Jesus. Jesus é o canal para os evangelhos. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, os 3 sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também o evangelho que João escreveu, a vida de Jesus ali está apresentada. E eu sei que iria faltar tempo para nós analisarmos todos os pontos acerca da vida de Jesus descrita nos evangelhos. Mas de forma muito prática, rápida e direta, a vida de Jesus ela pode ser resumida em 5 pontos. A vida de Jesus pode ser resumida em 5 momentos chaves, momentos importantes, momentos relevantes. O primeiro momento que podemos resumir a vida de Jesus é o seu nascimento. E para falarmos do nascimento de Jesus, existe um texto que estava lendo esta tarde e cheguei até me emocionar. É o texto que está em Mateus, capítulo de número 1, versículo 1, versículo 18. Se você puder colocar, Mateus capítulo 1, versículo 18, nós começaremos a ler, a ver, a observar o que é que se fala acerca do nascimento de Jesus. Então a Bíblia diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Aí o versículo de número 23, versículo de número 23 diz: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que é que está vendo no nascimento de Jesus, na encarnação de Jesus? Está sendo posto em prática um plano. E qual era o plano que está sendo colocado em prática? O plano de trazer toda a humanidade de volta à comunhão que havia sido perdida. Que comunhão é esta que foi perdida? Aí você tem que ler o livro de Gênesis, o livro que trata da origem de todas as coisas, ou o começo de todas as coisas. Em Gênesis nós vamos encontrar não só a criação dos céus e da terra, de tudo que há nos céus e também na terra, mas também encontraremos a criação do homem, o primeiro homem, Adão. E aí Deus lhe faz uma disjuntora, que é Eva. E aí você
vocês sabem, e se não sabem eu digo, vocês houve a tentação lá no Éden, e por causa da tentação, o diabo entra na serpente, faz com que eles transgridam o mandamento de Deus de não tomar do fruto, e não só tomar, como também dele não comer. Pronto, agora toda a humanidade estava encerrada debaixo desta maldição. O homem ele foi criado perfeito, o homem ele foi criado bom, o homem foi criado para ser eterno, mas por causa da desobediência, por causa do erro, por causa do pecado, ele herdou, ele trouxe como maldição, como consequência dos seus próprios erros ou do seu erro, a morte, todas as crises, todas as guerras e todas as maldições que assolam até hoje, principalmente quem não tem Jesus, a vida delas. Então, a partir de Adão, do seu erro, Eva e os seus erros, toda a humanidade passou a herdar esta natureza ímpia, esta natureza pecadora, esta natureza contrária a Deus. Não é? Se você fizer uma autoanálise, você vai perceber que se nós não tomarmos cuidado, a nossa natureza, os nossos desejos, as nossas vontades, eles trabalham, eles batalham contra tudo aquilo que é de Deus. Mas na queda do homem, uma promessa é feita no Éden, e esta promessa você encontra em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. A promessa que Deus faz é esta: porém inimizade entre você e a mulher, falando da serpente e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Só que a promessa está aqui: que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A verdade é que a promessa que Deus está fazendo no Éden é que o pecado que a serpente havia ajudado, havia proporcionado, havia feito que Adão e Eva cometessem, Deus diz: haverá inimizade entre vocês, mas da semente da mulher eu levantarei alguém que você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente, abrindo então uma porta, uma esperança, uma possibilidade para que a comunhão que havia sido perdida, um dia, uma hora, voltasse a ser restaurada. A pergunta que alguém talvez faça esta noite é: pastor, o senhor disse que Deus criou o homem perfeito, ok? O senhor disse que Deus criou o homem para ser eterno, ok? Mas como é que o homem transgride? Como é que o homem erra? Como é que o homem falha? Deus não sabia? Deus não podia ter evitado? Eu lhe respondo: Deus sabia, agora não poderia ter sido evitado. Deus mesmo sabendo, não evitaria. Por que não evitaria? Porque o ser humano é responsável por suas escolhas e decisões. Se Deus interfere no plano, se Deus não dá ao homem a oportunidade de decidir até tomar do fruto proibido e desobedecer a uma ordem de Deus, o homem não tem escolha. O homem é obrigado a viver só para Deus, somente para Deus, porque não há outra escolha. E se tem uma coisa que precisa ficar claro em nós esta noite, é que servir a Deus não é uma imposição. Estar em Deus não é um peso, não é um fardo. Estar aqui esta noite, principalmente para aqueles que professam a nossa fé, é um prazer, é uma alegria. E se alguém perguntar o que é que você faz aí, a verdade é que a resposta é mais simples do que parece: eu escolho Deus. Mas Deus com tantas regras, com tantas ordens, o mundo também tem as suas, e vocês o escolhem. A minha decisão é entregar a minha vida, é entregar o tempo da minha vida nas mãos daquele que eu reconheço ser o Deus e o Senhor de toda a terra. Agora, Deus sabe, pastor, que o homem erraria, sabe, e mesmo assim não interferiu para
para que o homem tivesse uma escolha, para que o homem pudesse decidir. E o homem decidiu erroneamente, é claro. O homem decidiu escolher o caminho mais difícil. Mas eu preciso dizer a vocês aqui esta noite, o que é que a Bíblia diz? Eu vou ler dois textos. E o primeiro texto é a primeira carta que Pedro escreve. No capítulo 1, primeiro versículo, eu vou ler na verdade 3 versículos, do 18 até ao versículo 20. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20. Diz assim, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos. Tem muita verdade aqui e eu não vou me ater a todas elas. Redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Perfeito. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Agora olha o versículo. Isso aqui é um canhão, irmão. O versículo de número 20 diz: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Falando sobre o plano da redenção. E quando ele fala sobre o plano da redenção, ele termina dizendo: ele foi conhecido antes da criação do mundo, mas revelado nestes últimos tempos. Quer outro texto? Apocalipse capítulo 13. Coloque para mim, por favor. Versículo de número 8. Eu não vou falar de todo o contexto, porque eu só quero a parte final do versículo 8. Mas o texto diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu pergunto só para ouvir você responder: quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Aí ele vai dizer: o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Não bate, porque o mundo, esse mundo moderno, ele segue um calendário do Papa Gregório. E o calendário do Papa Gregório, ele se baseia justamente no nascimento de Jesus. Tanto que a história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então, se levarmos em conta que a data do ano de 2025 baseia-se no nascimento, há uma discrepância aí de alguns anos, mas é detalhe. Então eu tenho que dizer que Jesus morreu há 2025 anos atrás, mas eu li 2 textos dizendo que o Cordeiro antes da criação do mundo. E aí o texto de Apocalipse diz: o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Pastor Clésio, eu não entendi. Eu vim dizer para você que o homem não tinha sido criado, mas o plano da salvação já estava criado. Não, você não entendeu. O problema não existia e a solução já estava criada. Que Deus é este? Pegue na mão de alguém e diga para ele ou para ela: você conhece um Deus assim? O problema não existe e a solução já está criada. Deus sabia que o homem ia cair? Sabia. Deus iria intervir? Não. Mas Deus olhou e disse: não vou intervir. Eu sei que o homem vai errar, mas o diabo não vai me pegar de surpresa. Tem alguém comigo aqui nesta palavra? O diabo não vai me pegar de surpresa. Pastor Clésio, eu não entendi. Quando o diabo pensa que está vindo, Deus já está voltando. Quando o diabo pensa que está armando, Deus já está voltando e dizendo: já tem a saída, já tem a porta, já tem o escape, já tem o sangue, já tem a cruz, já tem Jesus, já tem a solução. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que você descubra isso. Mas nós estamos aqui para lhe dizer: a solução, ela está criada antes mesmo de você existir. Pronto.
Existe uma expectação da manifestação, da encarnação do Verbo, como descrito em João capítulo 1, a palavra que se encarna. Existe agora também a dura realidade, constatada pela Bíblia, de que à medida que a história da humanidade vai se desdobrando, vai se revelando, vai acontecendo, o homem afundava-se ainda mais nos seus erros, nos seus pecados, nas suas escolhas ruins. A distância entre Deus e a humanidade, ela não diminuía, ela só aumentava. E você encontra isso em Romanos capítulo 3, primeiro versículo 10. Romanos capítulo 3, como está escrito: não há ninguém justo, nenhum sequer. Deus olhou para toda a humanidade e disse: não salva ninguém. Versículo de número 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus olha e diz: está todo mundo fadado, está todo mundo destinado. Ah, mas eu tenho um plano. Eu não vou perder. Eles podem até não querer, mas se eles quiserem, eu vou enviar o meu filho. Eu vou startar este tempo. E lá vem Jesus, nascendo da irmã Maria, gerado pelo Espírito Santo. E Jesus nasceu para quê? Para salvar a humanidade. O diabo fez de tudo, não deixa nascer, nasceu. Não deixa crescer, cresceu. Não deixa começar o ministério, começou. Não deixa ir à cruz, ele foi. Entramos então na segunda parte, no segundo momento da vida de Jesus, que é o seu ministério. Vamos resumir em 2 versículos, João capítulo 1. Eu preciso que você tenha o máximo de atenção, que você aumente, redobre a sua atenção. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Ai, meu Deus, eu queria ler o texto de Filipenses agora. Aleluia. Aquele que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas antes humilhou-se, assumindo a forma de servo. Você vai encontrar quem não é querendo ser. Você vai encontrar quem não tem querendo ter. Você vai encontrar quem não pode querendo poder. Mas Jesus podia e largou. Jesus tinha e deixou. Jesus era, mas aniquilou-se, assumindo a forma. Eu preciso que você pegue a mão de alguém e diga: olha como você é importante. Olha. Aleluia. Volte para o texto, por favor, Igor. De João capítulo 1, versículo 14. Glórias a Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do único filho, do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora coloca o versículo de número 29. Aleluia. No dia seguinte,
João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, olhem, é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira. Oh, não tinha jeito, mas agora João está dizendo, ele chegou. Eu estou todo arrepiado aqui, eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas até agora está fechado, está travado, o céu está nublado, mas agora João está dizendo, olhem para ele, ele chegou, e o que é que ele vem fazer? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira, detergente não tira, sabão homo não tira, homem não tira, ninguém perdoa, mas Jesus tem poder para tirar, aleluia. Agora o gostoso é que quando ele diz tira, até então o que predominava era a lei, e a lei, por mais que não fosse perfeita, resolvia. A lei não era perfeita, mas resolvia. Só que o que a lei fazia para resolver? Sacrifica. E ao sacrificar, teus pecados serão cobertos. E ao sacrificar, teus pecados serão. Quem olhar não vai ver, mas eles ainda estão lá. Mas o sacrifício resolveu. Aí João está dizendo, acabou. Porque esse sacrifício que está vindo aí, não cobre. Esse sacrifício que está vindo aí, não deixa. Esse sacrifício que está vindo aí, esse cordeiro que está vindo aí, ele tira. E eu sei que eu estou pregando para gente que era bandido, era marginal, cachaceiro, cheio de pó na ideia, maconha. Mas depois que Jesus entrou, o que é que ele fez? Tirou. Tem gente que olha e diz, agora é crente, agora está se escondendo na tá não. O que ele fez foi receber Jesus. E quem recebe Jesus não fica no pecado. Os pecados são... irmão, eu prometi para mim mesmo que hoje eu seria light. Eu prometi para mim mesmo que hoje eu seria o mais didático possível, mas eu não aguento. Eu não consigo segurar. Eu não estou pregando para malditos. Eu não estou pregando para miseráveis. Eu não estou pregando para gente que está perdida. Eu estou pregando para gente que não é. Mas depois que o sangue, depois que o cordeiro, levante a mão lá no teto. Durante o seu ministério, ele pregou o reino, ele realizou milagres, ele ensinou por parábolas e ele atraiu as multidões. Mas diga para alguém, ele tinha um propósito. E o propósito precisava desse tempo. E o propósito precisava desse tempo. Não porque era necessário esse tempo. Por que o tempo de 30 anos, 33 anos? Porque ele precisava cumprir a lei. Você só pode dominar, você só pode mandar naquilo que você cumpre. Ninguém conseguiu, ele conseguiu. Então ele diz, já que eu consegui, tu perde a força. Eu te domino. E eu trago um novo tempo para a humanidade. E este tempo agora chama-se o tempo da cruz. O tempo da crucificação. Diga para alguém, é de graça para mim e para você. Mas para ele. Por quê, pastor? Porque só com derramamento de sangue, é o que diz a Bíblia. A dívida era muito grande, alguém tinha que pagar. E a verdade é que nem eu e nem você tínhamos condições de pagar. Então ele vem
e começou a dizer para mim: me dá tua dívida. Olhou para outra e falou: me dá tua dívida. Olhou para as mulheres e disse: me dá a dívida de vocês. Olhou para mais alguém e falou: me dá a dívida de vocês. E foi pegando, foi pegando, foi pegando. É muita dívida, eu pago. Como é que o senhor vai pagar? Coloca para mim, Igor, livro do profeta Isaías. Você quer Você sabe que o livro do profeta Isaías, ele tem, em grande parte, uma linguagem poética. Olha que poesia. Embora nos faça chorar. Isaías capítulo 53. Coloca a partir do versículo 1. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Se você quer saber o que foi que houve na cruz do Calvário, você precisa ler isso aqui, versículo 2. Pode ir passando. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado do sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Percebam, eram nossas, mas ele tomou sobre si. Nós o consideramos castigado por Deus, quando na verdade ele estava tomando o que era nosso. Atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos. Eu sou curado, mas eu fui curado pelas feridas dele. Versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo. Você já viu alguém pagar um preço que não é dele e nem abrir a boca? Jesus fez isso por você. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. Aleluia. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Finalizando, versículo 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você encontra deuses na terra que só querem receber, me dá.
Mas eu venho lhe dizer que o Jesus que estamos te oferecendo esta noite deu a vida dele em seu lugar. Agora morreu, pastor, acabou. Só que a gente entra no quarto momento da vida de Jesus, quarto momento da história de Jesus. E este é um momento que causa espanto para muitos, pavor no inferno, mas para nós é a nossa vitória. Porque ele foi levado à sepultura, sepultado entre os ricos. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Tem alguém comigo aí? Mateus 28, versículo 5 ao 7. Olha o que diz a palavra. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Põe o versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinham dito. Venham e vejam o lugar onde ele estava. Versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Ei, 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 pegue na mão de alguém e diga: ele morreu para pagar a tua dívida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Eita glória. Segura. Eu quero pregar. Põe para mim 1 de Coríntios, capítulo 15. Uricanta Ramaia Alamaia, 1 de Coríntios. Eu sei, não está na programação, eu sei. Eu quero ficar devagar, mas eu não consigo. Eu tenho que falar. O inferno tem que saber, alguém que tem que saber também. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. Porque muitos vão dizer: tem prova, quem foi que viu? Irmão, eu fico com a Bíblia, eu fico com o que a Bíblia fala. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5. Põe. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Põe o versículo 6. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, a maioria dos quais ainda vive. Eu vim dizer: não adianta, tem prova. Morreu, mas ressuscitou. Morreu, mas está viva. Você sabe por que a gente grita? Alguém olha pra gente e diz assim: pastor maluco, pastor doido, cantora foi lá, que povo louco é esse? Eu vim dizer para vocês: quem está numa roda de bar agora, está bebendo todas, todo feliz, sorrindo, vendo o jogo do Flamengo. E eu vim dizer: eu não tenho nada contra time nenhum, mas Flamengo não salva ninguém. Vasco, Botafogo e Fluminense não salva ninguém. E eles estão fazendo festa. Tem gente que está num baile funk agora, requebrando até o chão. Faça da sua vida o que você quiser, mas baile funk não salva ninguém. Música de funk não salva ninguém. Se eles na morte estão fazendo essa festa, imagina quem está diante daquele que ressuscitou. Para ele, uma festa. Abre a boca, encha esta casa de glória. Não, segura.
Olhe para quem está perto de você e diga: me perdoa, não me desculpa, mas eu vou quebrar o protocolo. Fala para ele, fala para ela: me desculpa, mas eu vou sair da ética. Ah não, ele morreu por mim. Ninguém nunca deu a vida por mim. Tem gente que nunca ouviu um eu te amo na vida, e eu estou dizendo: ele entregou a vida por você e está vivo. Para esse Deus, Catedral da Família, faça festa, faça festa. Só igreja, só igreja. Yes, e pra sempre reinará. Aí alguém me pergunta assim: acabou? Morreu, ressuscitou. Tá, eu acredito. Só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar, só o sangue dele pode redimir. Ok, eu estou convencido, eu vou entregar minha vida a Ele. Mas a minha pergunta é: acabou? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Diga para alguém: acabou não. Falta o capítulo final. Mas tem mais? Tem. Já tem mais de 2000 anos, mas vai. É o final. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque dada a ordem, é isso que ele está aguardando. A ordem ainda não foi dada, mas já já a ordem será dada. E aí, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Adora, adora, adora. Põe para mim, para eu fechar esta palavra. Pastor, quer dizer que ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar? Vai. Esta é a nossa esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos até a luz da manhã. Vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da... A morte te reconecta, te religa, paga a tua dívida
e diz para você: se você quiser, eu te coloco para dentro. A ressurreição é a nossa esperança de que tudo o que Ele fez é verdade. E Ele disse, João capítulo 14, e eu vou encerrar agora, que o coração de vocês não se perturbe. Coloque a mão no ombro de alguém e diz assim: fique em paz, se perturba não. Creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 2: na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Versículo 3: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 4: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé ouviu isso. Versículo 5. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Versículo 6. Jesus respondeu: eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Me perdoe as outras religiões. O objetivo não é ofender ninguém, mas eu acredito piamente na palavra. E a palavra é a boca de Deus. E Ele está dizendo: eu sou. Não tem outro. Pastor, mas tem muitas verdades. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Não porque a filosofia, cale-se todas as vozes. A verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade, e eu sou a vida. Tudo leva à morte, Jesus leva para... Pastor, mas o corpo perece. Você tem que ler Coríntios capítulo 15 de novo. Perece este corpo, mas a esperança, ai, irmão, eu tô com vontade de correr de novo hoje aqui. Terra de Omanai. E ele termina dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu preciso neste momento, com esta igreja lotada, fazer o maior apelo que você vai ouvir na tua história. Não é mais um convite, não é mais um apelo, é o maior. Se tudo que eu preguei acerca de Jesus te convenceu, e a Bíblia diz: se com o coração creres e com a boca confessares, é isso que você precisa. Eu acredito, pastor, eu preciso de Jesus. Venha do jeito que você está, venha com o que você estiver fazendo. Se você já esteve entre nós, eu não sei o que houve, você se afastou da casa do Pai, mas hoje o Espírito Santo está lhe dizendo: você precisa voltar, você precisa retornar. A porta está aberta para você, a verdade está lhe convidando, o caminho está aberto para você, a vida está aqui para te abraçar. Se você quer, é simples. Peça licença do seu lugar e venha aqui à frente, para que a igreja esteja orando e abençoando a sua vida. Onde está a primeira pessoa? Um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, não sei. Todo mundo, todos nós somos importantes para Jesus. Pastor, essa verdade mexeu comigo. Aleluia, vem, está vindo a primeira. Celebra a catedral. Oh glória, oh glórias. Venha, filha,
Este lugar é para você, esta casa é para você. Aleluia, está vindo uma segunda alma também para Jesus. Celebre, 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 celebre. Cadê a terceira vida? Cadê a terceira alma? Os intercessores orando, a igreja orando, porque este é um momento de muita guerra, este é um momento de muita batalha. Mas Jesus está aqui. Ele é o maior, Ele é a força maior, Ele é o poder maior. De onde você estiver, à minha direita, à minha esquerda, aqui na frente, aí atrás, não importa. Se você quer, saia do seu lugar, peça licença e diga: eu quero receber Jesus. Você percebeu? Não é igreja, não estou te oferecendo igreja, não estou te oferecendo religião, não estou te oferecendo pastor. Não é isso que salva. Só quem salva é Jesus. Só quem pode libertar é Jesus. Onde está a terceira, a quarta, a quinta, não sei, que quer hoje retornar ou começar, iniciar? Venha. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma criança, uma adolescente, uma jovem, um rapaz, um homem, uma mulher, um casal, uma família, eu não sei com quem o Espírito Santo está falando, em quais corações o Espírito está tocando. Eu só sei que você não deve deixar passar de hoje. Você não deve perder a oportunidade. Este culto é só um pretexto para que você aqui estivesse e tome duas corajosas, que é preciso coragem para tomar esta decisão. Sai do seu lugar, volte a Jesus, inicie a sua jornada, inicie a sua caminhada. E a igreja estará orando e abençoando. Estão vindo mais almas, mais pessoas. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia, olha isso. Aleluia, glória a Deus. Ele me ama, Ele me ama, Ele. Oh, glória. Mais almas para Jesus, mais almas para Jesus. Ei, irmão, levante a mão e celebra. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Mais almas para Jesus ali. Venha, 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 venha. Estamos afogando. O céu se une à terra com o peito apaixonado. Meu coração dispara e meu peito